gerando sérios problemas, interferindo diretamente, tanto em relacionamentos afetivos, né, relacionamentos pessoais, quanto no profissional. Então, o dinheiro, ele não é tudo, né, mas, querendo ou não, ele passa basicamente para a maioria das nossas relações. Então, a gente precisa saber lidar com ele. E aí eu queria tratar de um ponto, né, que eu acho crucial, que pouca gente fala sobre a questão do estresse financeiro, né? E o que é esse estresse financeiro? Na verdade, o que é o estresse? O estresse é o quê? Uma reação do organismo que ocorre quando a pessoa precisa lidar com a situação que exige grande esforço mental e emocional, perturbando o equilíbrio e fazendo com que o indivíduo se sinta ameaçado. Bom, todo mundo sente estresse em algum momento, né, principalmente no trabalho. Sempre tem aquele dia que você está sobrecarregado e você acaba sentindo reações de estresse, né? Tem pessoas que ainda conseguem conter um pouco mais, tem pessoas que já ficam com reações mais, digamos assim, um pouco mais agressivas, o pessoal fica mais com raiva quando está com estresse. Isso vai variar de personalidade de pessoa para pessoa. Mas a questão é, o estresse ele é algo que reflete no seu corpo, né? Então, a sobrecarga psicológica é algo que vai refletindo no seu corpo. Isso interfere diretamente na sua produtividade e na maneira como você lida com a sua vida. E o estresse financeiro, ele é provocado pelo sentimento de medo ou de incapacidade de lidar com situações financeiras. Prejudica não só a saúde física, como relacionamentos e a produtividade no trabalho. E era justamente o que eu estava falando, né? A gente acaba não ligando tanto para esse tema, mas todo mundo acaba em algum momento passando por um estresse financeiro. E ao longo da palestra, eu vou falando de algumas situações que são pertinentes a esse tema. E aqui eu coloquei algumas das principais causas, né, do estresse financeiro. Primeiro de tudo, dívidas, né? Eu acho que a gente tem uma cultura muito ainda de comprar muito as coisas parceladas, principalmente o brasileiro tem muito essa cultura. E a gente acaba, às vezes, contraindo dívidas. E, às vezes, você contrai uma dívida, confiando no emprego, e, às vezes, você pode perder o emprego e aí você fica com a dívida. E isso vai virando uma bola de neve. E aí, quando você vê, aquilo está pode lhe causar várias vezes falta de sono, você está com vários problemas dentro de casa, e às vezes pelo estresse você acaba interferindo também na sua relação com as outras pessoas. Segundo ponto, a busca pelo sucesso. Isso aqui é uma crítica também a várias, digamos que é um padrão, né? Às vezes as pessoas procuram muito o padrão de sucesso, né? Então a busca excessiva pelo sucesso também pode te gerar um estresse financeiro. Então, apesar de que você tem que trabalhar, você tem que ter momentos, né, para você conquistar a sua independência financeira, a busca excessiva pelo sucesso, a busca por um padrão dentro da sociedade, que querendo ou não, às vezes é imposto, né, de você ter aquele padrão de sucesso financeiro, que você tenha sempre aquele empresário, digamos, aquele empresário rico que é tido como exemplo, né, e querendo ou não, isso também pode te causar um estresse financeiro, né, e isso é totalmente comum de acontecer. Principalmente hoje, se a gente for analisar a mídia, aparece muito, principalmente nessas páginas, por exemplo, de empreendedorismo, sempre quando vem uma frase de motivação, a gente sempre olha, tem uma pessoa atrás, que ela é rica, com um carro importado, e querendo ou não, aquilo é mostrando que é um padrão, né? E essa busca excessiva pelo sucesso, às vezes pode gerar alguma frustração. Querendo ou não, todo mundo tem um padrão de sucesso, né? Então, não necessariamente você precisa ter, né, digamos, a vida igual daquela pessoa para você ser uma pessoa de sucesso. Sucesso é muito relativo e é algo que você tem que analisar de acordo com a sua trajetória. Medo de perder o emprego. Todo mundo tem, em algum momento já teve, né, o medo de perder o emprego. Isso também é uma situação, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, que pode gerar algum estresse financeiro. Então você fica com aquela sensação, poxa, tenho contas para pagar, tenho uma casa para manter, e se eu não tiver uma organização financeira nesse momento, isso pode me gerar um estresse, porque eu não tenho nenhuma segurança. Medo de envelhecer sem qualidade de vida, isso é muito comum, principalmente agora, que a gente está num momento, né, que a nossa Previdência ela sofreu várias mudanças, e acredito eu que vai sofrer várias ainda, então a gente vai ter sérios problemas mais à frente, né, com essa questão da aposentadoria. Por isso que a gente precisa começar a pensar também nesse momento, para quando você não puder mais trabalhar, você vai precisar, né, ter alguma renda, e para você se manter, né, a gente não sabe como é que vai ser a Previdência daqui a um tempo.
Então, a gente também precisa pensar em como construir a nossa própria aposentadoria. E receio de queda no padrão de vida, né? Então, às vezes, a gente tem um determinado padrão de vida, né? E a gente acaba não tendo nenhum tipo de organização e o medo de perder aquele padrão de vida, às vezes, muitas vezes por um status, né? Que isso é comum, isso é normal. Então, a gente acaba sofrendo também um estresse financeiro. Mas por onde a gente começa, né? Qual é o principal ponto para isso? Eu gosto sempre de tratar dessa pergunta, não é uma pergunta que você deve responder, certo? Mas é algo para você refletir. Se eu perguntasse para você hoje, qual seria o seu saldo? Eu falo exatamente quanto você tem, contando o que você tem na carteira, contando o que você tem no banco, até mesmo o que você já tem emprestado para outra pessoa, certo? Você também precisa ter um controle sobre isso. Quanto é que você tem hoje? Qual é o seu saldo? As pessoas acabam tendo não sabendo exatamente quanto você tem, né? E acabam gastando. E quando você vai ver, você não tem mais dinheiro, né? Aí acontece que você vai ficando aperreado no mês, você vai tendo que ter outras estratégias, muitas vezes pedindo emprestado, até vezes pedindo um empréstimo, né? Para poder suprir essa necessidade. Então, é uma coisa que você tem que pensar, né? Mas isso aqui é só um início e a gente vai tratando disso mais à frente. Pessoal, se tiver alguém que queira falar alguma coisa em algum momento, pode falar, viu? Eu não estou visualizando o chat, então se tiver alguma pergunta também, podem ativar o microfone e podem falar. A gente vai tratar sobre a parte de organização financeira, né? Que eu acho que é o ponto crucial da nossa palestra. Como o Carlos colocou outro seminário referente à parte de investimentos, eu foquei a minha palestra só na parte de organização financeira. E aí, quando vocês estiverem com o Daniel, né, acredito eu que todos vão participar, o Daniel ele vai falar sobre essa parte de investimentos. Então, a parte de investimentos eu vou apenas falar, né, explicar um pouco, e vou focar na parte de organização financeira, que é super importante você entender primeiro, para depois você começar a investir. Primeiro de tudo, diferença de desejo pela necessidade, certo? Então, às vezes eu faço determinadas compras porque, não necessariamente porque eu preciso, né, mas é porque eu tenho um desejo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, às vezes eu vou no supermercado e eu tenho que comprar vou comprar pão, vou comprar, às vezes, queijo, vou comprar outra coisa ali que é necessidade, digamos assim. E aí eu acabo passando no setor onde tem várias barras de chocolate, isso é super real. Então, eu vou lá e compro 3. Porque, para mim, naquele momento ali, é mais uma questão de um desejo do que de uma necessidade. Claro que tem dias que a gente precisa de chocolate, mas não são todos, né? Então, tem sempre aquele momento que você acaba deixando os seus desejos à frente das suas necessidades. E que é normal, não é um problema. Você precisa, em algum momento, você precisa se pagar, certo? Então, quando você trabalha o mês todo, que você recebe o seu dinheiro, você vai ter uma parte onde você paga contas de necessidade, né? E você tem aquele dinheiro que você vai gastar com o que você quiser, que são coisas que faz bem para você, que são coisas que te faz feliz, certo? Isso é extremamente importante, até mesmo para valer a pena o próximo mês que você vai trabalhar, certo? Você trabalha muito mais motivado o trabalho se torna mais interessante. Mas isso muitas vezes ocorre porque a gente sempre age com a emoção em vez da razão, certo? Eu vou citar até um exemplo. Às vezes a gente quer comprar alguma coisa, isso acontece comigo, isso é um fato. Às vezes eu quero comprar alguma coisa, mas não está dentro do meu orçamento no momento. Aí eu vou lá, olho, às vezes eu coloco no carrinho do site, deixo lá o produto, né? Aí olho de novo, e aí passa um tempo, eu olho, aí passa um tempo eu desisto de comprar. Por que eu não compro imediatamente? Se eu tivesse efetuado a compra imediatamente, eu deixo só no carrinho. Justamente naquele momento eu estou usando a razão e não a emoção. Porque o desejo de comprar aquele item não é porque eu estou precisando. Às vezes eu vi uma propaganda e eu fiquei com vontade de comprar. Às vezes eu vi só propaganda e fiquei com vontade de comprar.
mas não necessariamente eu preciso daquele produto, eu preciso daquele objeto. Então, naquele momento, eu deixo um pedaço lá, eu vou ver outras coisas, e eu continuo deixando no carrinho. Porque até o momento que eu penso, que eu vou processar se realmente vale a pena comprar, né, se realmente vale a pena, talvez comprometer o meu orçamento do outro mês para estar comprando determinado objeto, e se não, esperar, né, por exemplo, até chegar o outro mês, eu ver como é que está a minha situação financeira para mim realmente comprar. Às vezes, no outro mês, eu nem sinto mais vontade de comprar, porque eu vejo que era só um desejo momentâneo e depois não fez mais sentido para mim, né? Mas é muito comum, às vezes, o lado emocional, ele ser mais ativo do que o racional. Existe até um livro, né, que eu coloquei aqui como sugestão, esse livro, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Quem tiver interesse, ele estava até em promoção na Amazon, esses dias que eu vi, acho que estava R$ 45. Então, já fica uma dica aí para vocês, que ele é uma ótima leitura. É um livro muito interessante, e ele vai tratar exatamente disso, né? Um livro de economia, e ele trata exatamente disso, decisões do consumidor, decisões no geral. Tem também um filme muito interessante, Delírios de Consumo, de Beck Bloom. Esse filme ele vai tratar exatamente sobre a questão do consumismo, que muitas vezes a gente compra as coisas por desejo e não por necessidade. Então, às vezes, no filme ele vai tratar até de maneira exagerada, mas é muito interessante, até quem tiver a oportunidade de ver. Esse filme ele tem no YouTube, então vocês podem encontrar. Pessoal, no final, acho que tem a lista de e-mail de todo mundo, aí eu posso estar compartilhando a apresentação. Envio para o Carlos e o Carlos manda para vocês. Bom, aqui a gente já vai começar a parte mesmo de planejamento financeiro. Para você começar o seu planejamento financeiro, você precisa fazer algumas perguntas, né? São perguntas reflexivas, para você começar a analisar como é a sua vida financeira e começar a entender, né, como é que está a sua situação hoje. Primeiro de tudo, você tem que saber exatamente quanto você ganha. Mas eu só ganho um salário. Tranquilo, super fácil. Você sabe exatamente quanto é que você vai ter todo mês. Mas se você for, por exemplo, autônomo, você não tem exatamente aquele salário no mês. Você tem um ganho variável, né? Então, você vai ter que fazer uma média. Então, você tem que saber exatamente quanto que você ganha. Se você tiver um salário fixo, né, for assalariado, você tiver uma renda extra, né, trabalhando com não sei, você trabalha com algum tipo de revenda, ou faz algum tipo de atividade que te dá uma renda extra, também você tem que fazer uma média e tem que fazer essa projeção para você saber exatamente quanto você ganha no mês. Para que você saiba quanto você ganha no mês, né, sabendo isso, sabendo esse valor, você pode saber quanto é que você pode gastar, né? Então você vem para a segunda pergunta. Quanto você gasta? Aí você vai ter que ver se realmente quanto você gasta no mês, se está de acordo com quanto você ganha. Tomar cuidado, porque tem contas que são contas de necessidade, né? Que são contas que realmente você precisa para sobreviver, que isso é super importante. E você tem que tomar cuidado para que essas contas de necessidade, elas não ultrapassem seu orçamento. Então, se elas ultrapassarem seu orçamento, você tem um problema de ganhos, um problema de receita. Então, você vai ter que resolver, talvez seja o planejamento para a troca do emprego, ou até mesmo tentar diminuir o custo dessas contas que são fixas, né? Essas contas que são gastos necessários. Mas a gente vai mostrar um exemplozinho aqui que fica mais fácil para vocês entenderem. Mas é importante que vocês vão fazendo essas perguntas. Quais são as suas dívidas? Isso é super importante. Para quem já teve alguma dívida realmente de muito tempo, né? Eu já tive dívida com cartão de crédito, que eu entrei no rotativo. A gente vai falar mais abertamente sobre o cartão de crédito lá na frente, mas já vou falar um pouquinho aqui. Cartão de crédito, ele é um serviço que o banco te oferece. Ele é uma facilidade. Você não precisa andar com dinheiro físico. Você não precisa andar com papel. Você tem um cartão que ele já tem ali um limite que você pode gastar, né? Então, você tem uma grande facilidade, mas também você tem grande perigo. Você não vê o dinheiro saindo do bolso. Exemplo, se você tem 3 notas de 100 no bolso, né?
querendo ou não, acho que todo mundo aqui, pelo menos eu, tenho pena de gastar o dinheiro, porque são 3 notas de 100. Se o dinheiro estiver trocado, eu já não tenho a mesma pena do que aquelas 3 notas de 100, né? A gente sempre tem isso. Com o cartão de crédito, é pior ainda, porque você não está vendo o dinheiro saindo do bolso. Então, você acaba gastando, e você não faz uma conta para acompanhar, e você pensa que está próximo, né? Você assim, não, tá, ainda dá para gastar mais um pouquinho, ainda dá para gastar mais um pouquinho. Quando você vê, você gastou ali, ao invés de 300, você gastou 350, 400 reais, né? Então, você já estava ultrapassando o limite que você poderia gastar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E quando eu peguei essa dívida no cartão de crédito, eu comecei a fazer vários parcelamento, e uma dívida que era tipo 200 reais, eu entrei e ficou quase 1.100 reais, mais ou menos isso. E todo dia o operador de cartão de crédito me ligava, E aí eu entrei realmente nesse estresse financeiro, porque você fica sem saber o que fazer, você não quer pedir dinheiro emprestado, você fica realmente se sentindo muito mal. Então, isso é super comum. O nível de endividamento do brasileiro é muito alto. Então, isso não aconteceu só comigo, e acontece com várias pessoas todo dia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Até porque juros de cartão de crédito é 14% ao mês. É muito alto, né? Em média, 14% ao mês. Tem cartão até que é mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E para me conseguir resolver esse problema, eu selecionei todas as minhas dívidas de longo prazo e fiz um processo de renegociação. Renegociei todas as dívidas, expliquei a situação, né, dívidas de mais de um ano, e gerei boletos, né, de valores menores. Claro que na negociação consegui que tirasse juros e o valor, né? Inclusive hoje até no Serasa tem como você fazer essa renegociação das dívidas, né? Vou falar sobre o Serasa mais na frente. E depois disso eu consegui realmente sair e consegui pagar as minhas dívidas. Quarto ponto, você tem um orçamento, né? Você tem que saber exatamente o que você tem para pagar naquele mês e quanto é que você pode gastar com determinadas contas. Exemplo, quanto é que eu posso gastar com lazer? Quanto é que eu posso gastar, por exemplo, no momento agora de pandemia, a gente não está saindo, né? Mas, exemplo, com comida, eu compro muita comida por aplicativo, né? Então, quanto é que eu posso ter no mês de reserva para poder fazer esse tipo de compra? Então, tudo isso eu tenho que analisar. Onde você deixa seu dinheiro guardado? Então, por exemplo, se eu tenho alguma reserva de dinheiro, ela fica guardada onde? Ou até mesmo o dinheiro. Toda vez que eu recebo dinheiro, eu deixo no banco, aquele dinheiro que fica guardado, ele tem algum rendimento? Isso é super importante. Mais à frente a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas já é bom vocês pensarem se você tem isso, né? Onde é que você deixa seu dinheiro guardado? Qual é o banco? O banco hoje? Ele é o seu principal parceiro, né? O seu principal parceiro financeiro. Você precisa escolher muito bem ele, porque é ele que vai guardar o seu dinheiro, é ele que vai lhe oferecer produtos financeiros para melhorar o seu dinheiro, né? Então você precisa ter muito cuidado à escolha de um banco. Todo mundo tem sonho, né? Para poder alcançar algo na vida, né? Só que você tem alguma meta para isso? As metas financeiras são extremamente importantes para você alcançar o que você quer, né? Então você precisa também se perguntar se você tem alguma meta relacionada a isso. Se você possui reserva para emergência, né? E se você hoje consegue investir o seu dinheiro. Depois que você respondeu todas essas perguntas, aí a gente vai começar a trabalhar. Pronto. Aqui a gente está começando a montar um orçamento. Você vai saber exatamente quanto é que é a sua renda mensal, né? Coloquei aqui um exemplozinho. Você vai saber quanto é que é o seu salário líquido, quanto é que você recebe de outros, né? Outros ganhos, pode ser, eu faço um serviço de design, um serviço extra, eu presto consultoria, eu dou aula particular, eu faço qualquer coisa assim, que é um serviço extra, né? Mas eu faço ali no mês. Tem mês que eu posso não fazer, pode não aparecer esse serviço, mas se fizer, então você vai ter que colocar, né, pelo menos uma previsão de quanto é que você ganha, né? E faça essa previsão também anualmente. É só pegar esse valor que você fez para o mês e multiplicar por 12 para você saber quanto é que no ano, mais ou menos, você ganha, né? Você precisa sempre, quando você trata de finança, ter duas perspectivas. Tem a perspectiva do agora, certo? Por exemplo, de um mês, o prazo de um mês, e também a perspectiva a longo prazo,
né? Por exemplo, um ano. Porque aí você consegue pelo menos analisar e saber quanto é que você tem de projeção para ganhar naquele ano, até mesmo para você se programar quanto é que eu quero juntar nesse ano, né? Sei que a gente já está na metade do ano, mas não precisa começar exatamente em janeiro. Você pode começar a partir do momento que você quer estruturar a sua vida financeira, né? Então, a partir do momento que você decidiu que você quer se organizar, basta você começar a fazer o processo de organização e, independente do mês, você já vai fazendo o processo. E, para começar a listar os seus gastos, pessoal, uma dica, o simples, começar pela maneira mais simples, sempre resolve, certo? Então, se você quiser hoje listar quais são os seus gastos, mas eu não tenho a mínima ideia, porque tem mês que eu gasto tanto, que eu gasto 1.000, tem mês que eu gasto 800, tem mês que eu gasto 1.100. Tá, mas vamos fazer uma média. Você pode, por exemplo, você está gastando muito com cartão de crédito, né? Pega a fatura do seu cartão de crédito, vê o que você tem comprado nos últimos 3 meses e vai analisando os teus gastos, certo? Para você entender o que você tem gastado seu dinheiro. E aí, o princípio de tudo, você vai colocar o que você está gastando, o valor, e você vai selecionar esses gastos em 2 tipos. Gastos essenciais e não essenciais. Não precisa separar em várias categorias no início. Separe somente por essas 2. Você vai saber exatamente quanto dos seus gastos são exatamente necessidade, né? Realmente são coisas que você precisa para sobreviver, e o restante que são gastos não essenciais, né? Então, tudo isso você precisa analisar para você fazer o levantamento. Aí eu coloquei um exemplozinho aqui de um orçamento mensal para a gente ter uma ideia de como é que seria mais ou menos. Por exemplo, eu tenho um salário líquido. Salário líquido seria basicamente o salário menos o desconto do INSS, né? Então você vai fazer exatamente quanto é que você recebe na conta. Então, R$1.000. Eu tenho uma renda extra de R$300. Essa renda extra pode ser, eu dou aula particular no mês e recebo R$300. Então, eu tenho uma renda mensal total de R$1.300. Então, eu vou fazendo o quê? Vou listando cada gasto, né? Vou colocando o valor e vou classificando em necessário e não necessário. Então, aqui eu coloquei o aluguel, supermercado, pizza toda sexta-feira, R$140. Eu coloquei aqui como não necessário. Se eu já faço supermercado, geralmente eu tenho comida em casa. Tá, sexta-feira eu tô cansado, eu quero pedir aquela pizza, porque eu não tô a fim de cozinhar, prefiro pedir a pizza para mim. Então a pizza para mim é mais fácil. Só porque ela vai impactar muito no teu orçamento, né? Então você tem que ver se realmente toda sexta-feira vale a pena você estar pedindo pizza. Então, é justamente para isso que vai servir você fazer o orçamento, e você vai poder analisar cada conta, né, cada gasto, e saber exatamente se você pode ou não estar gastando gastando aquele valor. Lembrar sempre, pessoal, que a educação financeira é como se você estivesse em uma escada, né? Então, imagine que hoje a sua renda é uma escada com 10 degraus. Você não vai viver até o último degrau. Você tem que viver pelo menos até o 7, 8, contanto que sobre um pouquinho. Sempre viva um degrau abaixo, porque você precisa também deixar uma reserva para caso hoje você perda sua renda e aconteça alguma coisa, né? E isso é super importante. Então, a gente precisa aprender também a ter essa necessidade de ter uma segurança, essa necessidade de ter uma reserva. A gente precisa criar esse costume, que é algo que, infelizmente, a gente não tem, né? Pelo menos na maioria, né? Não estou falando no geral, estou falando de acordo com pesquisas até mesmo no Serasa, que é uma cultura nossa. E eu coloquei um gasto aqui, por exemplo, roupas novas, né? O valor de R$200, eu coloquei como não necessário, só que eu coloquei em vermelho. Por quê? Dependendo da situação, pode ser que você comprar roupas novas seja algo necessário. Por exemplo, o meu trabalho exige que eu tenha determinada vestimenta, né? Então, aquelas roupas para mim são necessárias, faz parte do meu trabalho. Então, eu preciso comprar. Então,
naquele momento ela se torna necessária. Mas se, por exemplo, eu já tenho roupa o suficiente, eu olho para o meu guarda-roupa, tem muita coisa que eu nunca usei, e aí todo mês eu comprar roupa, naquele momento se torna desnecessária. Aí eu coloquei outros gastos necessários na internet, água e luz, não coloquei muitos, né? Só para exemplificar aqui. E aí deu um total de R$ 1.340, né? Lembrando que ao final você vai fazer o seu resultado financeiro. Ele pode ser positivo ou negativo. Então eu tenho uma renda mensal de R$ 1.300 e gastei 1.340. Fiquei negativo 40. Então esses R$ 40, possivelmente o que acontece? Vai ser uma conta que vai ficar atrasada. Então eu vou pegar a conta de água, vou pegar e vou deixar um tempo atrasado, depois eu pago. Vou atrasar a internet até não cortarem. Então por aí vai. Então são coisas que a gente faz, como por exemplo, se ele tivesse deixado ali, vamos deixar ali pelo menos uma sexta-feira ou 2 sexta-feiras sem comer uma pizza, ele não teria esse problema financeiro, né? Então é justamente isso, você saber analisar as suas contas para fazer essas jogadas. Pessoal, tudo tranquilo até aqui? Alguém dá pelo menos um oi para saber que tá aí? Tá tranquilo, mano, tá tranquilo. Pronto, beleza. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem ir falando no meio da palestra que a gente vai tentando sanar aqui. E vamos falar agora sobre qual é o melhor meio, né, para você controlar a sua vida financeira, né? Qual o melhor meio que você deve utilizar para controlar a sua vida financeira? Então a gente tem planilha, o caderno, o aplicativo. Pessoal, depende. O que é mais fácil para você fazer? Por exemplo, eu gosto muito de planilha, até mais do que aplicativo, né? Existem vários aplicativos para você controlar hoje em dia seu dinheiro e é totalmente gratuito. Existem várias planilhas disponíveis na internet, né, até mesmo com layout parecido, para você controlar o seu dinheiro. Eu prefiro fazer a minha planilha, mas é porque é por conta de preferência. Mas um caderno, ele já resolve a sua vida. Tudo aqui, o que vai definir se vai resolver ou não para a questão de controle é o foco, né? É a questão de se comprometer a anotar todos os seus gastos para você não perder o seu controle, né? Eu sei que é chato, né? É chato você fazer isso. Tudo que eu estou comprando vou ter que anotar. Vai, porque às vezes você tem um gasto mínimo ali, vamos supor que todo dia você gasta R$ 5 com, por exemplo, uma merenda, né? E sendo que você poderia ter feito a merenda em casa, poderia ter levado. R$ 5 não é nada. Tá, beleza, R$ 5 pode não ser nada, né? Mas você fazendo isso todo dia, né, já é um gasto totalmente diferente. Você fazendo em uma semana, vamos supor uma semana de trabalho, são 5 dias, né? E todo dia eu gastando R$ 5. 5 vezes 5, 25, né? Se eu for contar isso no mês, eu tenho 4 semanas, já são R$ 100, né? São 4 vezes 25, R$ 100. Então a gente já tem que tomar esse cuidado justamente para que não ocorra, né, de você atrapalhar o seu orçamento por esses pequenos gastos. Não é que você, como todo mundo fala, né, você vai ganhar um milhão de reais cortando um cafezinho. Não é basicamente isso, né? Isso é até um clichê que várias pessoas que tratam de educação financeira colocam. Mas você pode analisar esses gastos pequenos para ver quanto é que eles impactam no seu orçamento. E aí eu coloquei alguns fatores, né, que eu acho que todo mundo precisa, em algum momento, ter uma renda extra, né? Principalmente, né, quem é assalariado, porque às vezes a gente depende muito, a gente trabalha muito para outras pessoas, né, a gente contribui para o crescimento de uma empresa, né, mas acho que também tem que pensar um pouquinho na gente, né? Eu acho que chega um momento também que a gente precisa sair, não necessariamente, não é que todo mundo tem que ser empreendedor, né? Mas que é super importante também você ter outras fontes de segurança, né? Você não ter só uma fonte de renda. Primeiro ponto, venda coisas que você não quer mais. Tem muitas coisas que a gente utiliza, né, que a gente tem em casa, que a gente comprou em algum momento, que utilizou 1 ou 2 vezes e ficou guardado. Exemplo, roupas. Tem vários livros que eu comprei há muito tempo e que eu já li e que esses livros continuam lá na prateleira e que eu fico lá dizendo assim, não, algum dia eu vou ler de novo, algum dia eu vou precisar. E às vezes, nunca mais, né? Então, você poderia, sei lá, fazer
um brechó, uma venda, ou até mesmo utilizar aqueles aplicativos como a OLX, acho que tem outro aplicativo que acho que é Enjoei, que você pode vender coisas que você não quer mais, né? Então você pode se utilizar desses aplicativos para ter alguma renda extra, né? E esse dinheiro pode contribuir para, por exemplo, você ter uma reserva de emergência, né? Já para construir a sua reserva de emergência. De aulas particulares. Se você tem determinado tipo de habilidade, por exemplo, eu sou muito bom em matemática, eu sou muito bom em inglês, eu sou muito bom em português, eu tenho determinada habilidade porque eu sei tocar violão. Então, se você tem determinada habilidade, procure um horário vago, né, para você talvez desempenhar, né, fazer essa aula particular, né, divulga o teu trabalho, e aí você pode receber um dinheiro extra por isso, né? Então, já é uma forma de você ter uma renda extra. Venda de comida, preciso nem falar, isso aqui também é uma tendência, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo. Cria uma loja virtual, hoje é super fácil você revender algum produto. Criar uma loja no Instagram é super fácil, né? Existem vários vídeos hoje na internet explicando como estruturar a loja virtual, como você deve fazer, explicando como você deve impulsionar publicações, né? Como você deve organizar o feed, como deve postar stories, enfim, fazer enquete para interagir com o público. E existe também vários locais onde você pode comprar produtos para você revender. Pode ser roupa, pode ser livros, enfim, várias coisas que você pode fazer. Procurar um trabalho extra, né, em horários vagos. Então, dependendo como é que é o seu horário, né, não sei, né, então, vamos supor que você só trabalhe meio expediente, né, então no outro expediente você poderia procurar algum trabalho, né, nesse horário que está vago. E que é uma tendência hoje, que é a venda como afiliado, que acontece bastante. Principalmente nesses canais que a gente assiste, né, do YouTube, a gente vê muitas pessoas dando conteúdo gratuito, né, e ao final ele fala sobre alguns produtos. A maioria são afiliados. Então, ou seja, ao final, naquela venda, eles vão receber alguma porcentagem. Então, já é uma maneira também de se pensar, até porque é uma tendência, né? Então, a tendência é que com a tecnologia, o crescimento de vendas e do mercado de afiliados dentro da internet, ele vai aumentar muito. Ele ainda é um mercado que tem muita expansão. E eu coloquei aqui algumas dicas, né? Para na hora que você for fazer suas compras. Primeiro de tudo, não compre no primeiro local. Sempre faça uma pesquisa. Isso aqui pode servir tanto para artigos do dia a dia, né? Que você vai comprar, por exemplo, fazer o seu supermercado. Ou você pode, também, no caso, você quer comprar uma geladeira, um fogão, né? Existem vários sites de pesquisa que você pode utilizar. Então, você tem o Zoom, você tem o Buscapé, são sites de pesquisa, você compara o preço com outras lojas e vê onde está mais barato, antes de você efetuar a compra. Aí você vai analisar o frete, às vezes também, dependendo da sua necessidade, o tempo de entrega, né? Então, tudo isso conta. Então, sempre pesquise antes de comprar. Eu fazia uma planilha, né? Quando eu estava fazendo as compras do supermercado. E aí eu comprava em supermercados diferentes, né, os mesmos produtos, procurava também que fosse das mesmas marcas, né, porque fica melhor a comparação. E aí naquela compra eu registrava, né, os produtos na planilha e os outros produtos, quando eu fazia a segunda compra, né, no outro mercado, no outro mercantil, eu fazia também a anotação. E aí eu conseguia fazer uma comparação, né. Claro que sempre existe também uma variação em alguns produtos de um mês para o outro no mesmo supermercado. Mas aí eu conseguia ver quais produtos compensava mais comprar em determinado supermercado do que comprar em outro, né? Então eu conseguia ter um ganho no orçamento. Cuidado com o cartão de crédito, que eu já falei. Principalmente se você tiver vários cartões de crédito. Muito cuidado com a questão do vencimento, né? Para que você não acabe confundindo a questão do vencimento do cartão de crédito e deixando atrasar. Juros de cartão de crédito é muito alto e vai impactar diretamente. Muito cuidado com isso. Cashback. Eu não sei se todo mundo já está familiarizado com esse termo, né? Mas hoje é uma tendência e várias empresas estão trabalhando com isso. Cashback, pessoal, para quem não conhece, é dinheiro de volta. Toda vez que você faz uma compra, né? Existem algumas empresas que elas são basicamente intermediadoras. Então a gente tem, por exemplo, a Melius, a PicPay, que você recebe cashback por efetuar determinados pagamentos, né?
E vou até mostrar depois uma sugestão, né, desses aplicativos. E hoje é uma tendência e você deve sempre procurar na hora de fazer compras, principalmente online, que você pode ganhar de 5%, tem site que dá 11%. Um dia desse eu fiz uma compra que eu ganhei 13% de volta, né? Então você tem sempre procurar, em algum momento você pode estar ganhando cashback. Evite assinaturas desnecessárias. Essas assinaturas desnecessárias é basicamente, por exemplo, você vai muitas vezes assina uma revista ou você assina essas plataformas para ver séries. Eu, por exemplo, tinha 3. Eu tinha a Amazon Prime, eu tinha a Netflix e eu tinha a Google Play. Aí eu percebi que eu só acessava uma. E aí não valia a pena para mim tá pagando tantas plataformas assim, sendo que eu só acessava uma, né, basicamente no mês. Então eu fui lá e cancelei. Essas assinaturas, elas têm um problema, porque querendo ou não, como você não tira o dinheiro do bolso, né, para pagar exclusivamente aquela assinatura, geralmente ela fica no teu cartão de crédito. Então, todo mês a compra já vem automaticamente, né? Então você acaba pagando porque já está lá. E é muito fácil para você contratar, mas é horrível para você cancelar o sistema, né? Então isso aqui também serve para plano de celular, para questão de TV por assinatura. Então tudo isso são assinaturas que você deve tomar cuidado na hora de você fazer. Será que realmente naquele momento não é só um desejo, né? Então às vezes, dependendo do que for, eu prefiro a assinatura só de um mês para me testar, para ver se vale a pena, e depois eu pego uma assinatura anual. Porque às vezes aquela assinatura anual, eu só vou usar um mês e depois eu não vou usar mais, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Fazer uma lista sempre antes de comprar, né? Para que você não acabe fazendo compras desnecessárias. Também não adianta fazer a lista e acabar comprando outros produtos que estão fora, né? Então sempre faça a lista e tente acompanhar. E eu deixei em vermelho aqui porque isso é super importante. Evite desperdícios, né? Várias vezes a gente acaba desperdiçando até mesmo. Por exemplo, a gente compra vários alimentos e acaba por questão de falta de conservação acontecendo desperdício, né? E no outro mês você já precisa comprar, né? Aí você acaba tendo que ir no supermercado de novo, comprar os alimentos, porque tem essa questão do desperdício. Então procure também fazer o gerenciamento disso, evitar desperdício. Uma dica importante é sempre quando, por exemplo, você comprar, estou dando exemplo de alimento que é o mais fácil, né? Mas você vai comprar determinados alimentos, aí você utiliza e tira do pacote, né? E você não utilizou todo, né? O ideal é que você tenha pelo menos alguns recipientes, alguns depósitos que você possa guardar, né? Para que o alimento ali na geladeira mesmo, né? Para que tenha mais conservação e você não vá desperdiçar, né? Porque você está desperdiçando um alimento e também você vai estar desperdiçando seu dinheiro, né? Você vai precisar comprar de novo. E eu vou dar uma dica aqui, para quem não conhece bem, né, ainda não entende um pouco sobre como funciona o Serasa. Todo mundo tem um score de mercado, certo? O que é esse score de mercado? É basicamente a sua pontuação. Então, quando uma empresa de cartão de crédito, um banco, ele quer analisar o seu perfil para ver se realmente você é uma pessoa confiável para ele emprestar aquele dinheiro, para ele ceder aquele cartão de crédito, se você realmente vai pagar as suas contas, o mercado ele tem um histórico seu, né? Todas as vezes que você comprou, o mercado ele tem um histórico. E ele vai te dar uma pontuação. Se tu tiver de 0 a 300, tu tem um alto risco de inadimplência, ou seja, quando um banco não te entrega, não te libera um cartão de crédito ou não te libera um empréstimo, é porque possivelmente o teu nível de risco não é aceitável para aquele banco. Então existe essa plataforma, deixei até o link aqui para depois vocês acessarem, e vocês colocam o CPF, criam uma conta, e pelo CPF vocês vão ver lá como é que é o score de mercado de vocês. O score de mercado, ele é muito fácil para cair, certo? Então se a empresa te negativar, automaticamente o teu score ele já vai baixar. Por história começar a subir, ele demora um pouco, né? Por isso que existe até o Serasa, cadastro positivo, que é justamente as compras menores que são associadas ao seu CPF, ela vai incluir, né, para contribuir para aumentar o teu score. Então são as duas dicas que vocês podem olhar. O Serasa Score, né, para saber como é a pontuação de vocês,
e o cadastro positivo para poder ajudar nessa questão do score. Aí eu coloquei algumas dicas aqui, certo? De alguns bancos, né? Até aplicativos que vocês podem estar utilizando. Primeiro de tudo, o Banco Inter. O Banco Inter, ele é um banco digital. Todos os outros aqui também são. Ele é um banco digital que ele tem cobra zero para fazer transferência, ele gera boleto, você pode ter conta pessoa jurídica também, basicamente de graça, né? Você não vai ter nenhum tipo de manutenção na conta. Tem investimentos muito interessantes, né? Inclusive até mais interessantes do que o Tesouro Direto, para quem já conhece. Quem não conhece, eu vou falar um pouquinho mais à frente. E esse banco aqui, pessoal, é uma ótima alternativa, até mesmo para quem quer pedir um cartão de crédito, porque o cartão de crédito dele é sem anuidade, né? E o limite, geralmente o limite é até um limite interessante, né? Não é um limite tão baixo quanto outros do mercado. E fica aí como uma sugestão para quem ainda não confiava, né? Usa esse banco desde 2018 e não tem nenhum problema. Tem tanto a conta pessoa física quanto a conta pessoa jurídica e é super tranquilo. Tem esse outro aplicativo aqui, que é o Mobliz. O Mobliz é um aplicativo para gerenciamento financeiro. Você pode cadastrar lá todas as suas contas, tudo que você recebe, e aí fica muito fácil, porque você pode utilizar pelo celular. Então, fica aí como sugestão também. Já utilizei o Mobliz, hoje eu uso planilha, mas o Mobliz é muito bom e é totalmente gratuito. E ainda deixa disponível conteúdos para você estudar sobre a economia financeira. Tem o Nubank, que o Nubank também além de ser cartão de crédito, né, sem anuidade, ele também tem várias vantagens, que ele também tem uma conta digital. Inclusive a conta, ela já tem um rendimento, né, que ele vai render a Selic. Hoje a nossa Selic, ela está em média 2,25% ao ano, desculpa. E só porque assim, o Nubank, ele virou banco recentemente, né? E também tem a questão das transferências gratuitas, e você já faz o investimento assim que você deixa o dinheiro. Esse investimento, ele é bom para quando você está colocando uma reserva de emergência. Você não vai ganhar tanto dinheiro assim. É um investimento que ele é melhor do que a poupança, porém, ele ainda não chega a ser um investimento você não tem ganhos assim expressivos, né? Mas fica como uma dica também. Assim como o Banco Inter, a Nubank também é um banco muito interessante. Você tem a Digio, que hoje também tem conta digital, mas eu só utilizava o cartão de crédito, é um cartão de crédito sem anuidade. PicPay é uma rede para pagamentos, certo? Então, por exemplo, eu estou precisando pagar um boleto e eu não tenho como pagar agora, eu posso pagar esse boleto com cartão de crédito, então eu posso pagar pela PicPay. Estou devendo um amigo R$100, mas eu não estou com dinheiro agora, só tenho cartão de crédito. Meu amigo não tem maquineta. Se ele tiver a PicPay, você consegue pagar R$100 com o seu cartão de crédito para o seu amigo e ele vai receber R$100 lá. Às vezes você consegue até ganhar cashback, que é justamente esse dinheiro de volta. Assim que você baixa a PicPay para você utilizar, você pode ganhar até R$20 de cashback quando você paga um amigo ou paga algum boleto. Então, é uma sugestão aí para vocês analisarem, né, que é uma tendência, né, a utilização do PicPay, principalmente também para a empresa, facilita bastante. Você pode enviar o link, né, para você fazer algum tipo de cobrança, a pessoa pode pagar pelo cartão de crédito, então é super fácil. Aí eu coloquei aqui mais 2 de cashback, que é a AMI e a Melius, né, e vocês podem utilizar também para estar fazendo esse tipo de compra e ganhando cashback. A Melius, você consegue fazer apenas uma ativação no navegador ou fazer a solicitação do cartão de crédito deles. Eles têm um cartão de crédito que toda vez que você passa o cartão de crédito, você pode ganhar de 0,8% até 1,8%, eu acho. Mais ou menos isso, que você ganha por cada compra. Então, toda vez que você passar o cartão de crédito, você já vai ganhar um dinheiro de volta. Então, é super interessante. Na AMI, você consegue ganhar em compras no site, ela não tem cartão de crédito, mas também você consegue ganhar de 5%, 10%, dependendo do site. E aí esse dinheiro depois ele vai cair na conta da AMI e você pode transferir para um banco da sua preferência, né? Então já fica como uma sugestão na hora de você fazer alguma compra. E o Banco Pan, que é um banco digital, que também tem um cartão de crédito sem anuidade e é uma conta também gratuita.
E aqui a gente vai falar, eu já vinha citando em alguns momentos, né, a parte de reserva de emergência, né? Então, o ideal, para quem é um profissional assalariado, né? Então, quem é carteira assinada, o ideal é pelo menos 6 meses, né? Então, tenha 6 meses do seu custo de vida garantido. Não é fácil para você juntar assim, mas se você fazendo um pouquinho todo mês, você consegue, né? Isso aqui não é uma regra, mas é o ideal, né? Que pelo menos 6 meses você consegue ter um tempo, né? Por exemplo, tinha 6 meses guardado, acabei ficando demitido, fui demitido, né? Então, saí do meu emprego. Então, esse período que eu tô, né? Eu consigo, pelo menos, sobreviver ali 6 meses até eu conseguir outra coisa. Para quem é autônomo, empresário, o ideal é que seja 1 ano, né? Eu tenho 1 ano de reserva de emergência, que aí eu consigo ter uma garantia maior. Eu coloquei um exemplo aqui só para a gente entender, né, a importância da reserva de emergência. Então, esse primeiro cidadão aqui, ele tinha uma reserva de emergência de 5 mil reais e o salário dele de 2 mil. Só que ele só gasta 1.800 no mês, ou seja, ainda ficavam 200 ali para contribuir para a reserva de emergência. Ele teve um imprevisto, digamos que foi o carro dele, a moto dele que quebrou, e teve um gasto aí de 1.500 reais. Ele teve um saldo de 3.700, né? Porque naquele momento, o que aconteceu? Ele conseguiu tirar da reserva de emergência dele o valor para poder pagar, e aí não teve nenhum tipo de custo, né? Aliás, ele teve, né? Mas pelo menos ele não teve nenhum tipo de dano maior. É chato tirar da reserva de emergência? Mas a reserva de emergência ela serve justamente para isso, para imprevistos, né? É um problema de saúde, o carro que quebrou, né? Então, às vezes, é alguém da família que está precisando muito, né? De alguma coisa, até mesmo de um valor financeiro, e você pode ajudar, é uma pessoa próxima, né? Então, tudo isso você pode estar fazendo mediante sua reserva de emergência. E o segundo caso é a pessoa que não tem uma reserva de emergência, ela tinha até um salário maior do que a outra, mas ela gastava exatamente o que ela ganha. Se ela tiver um imprevisto, né, o mesmo imprevisto de R$1.500, ela vai ter um saldo de menos de R$500. Então, esse saldo de menos R$1.500, ele provavelmente vai ter que fazer ou um empréstimo, talvez ele vai ter que pedir, talvez não seja um empréstimo do banco, pode ser aquele tipo do cheque especial, pode ser que ele vá pedir emprestado para outra pessoa, mas era um dinheiro que ele vai ter que arrumar nos outros meses, né, para poder pagar. E o gasto dele já é muito alto. Então, querendo ou não, pela organização financeira dele, ele já vai ter um estresse financeiro aí. Então, pessoal, todo mundo tem sonhos, né? Eu já até tinha falado sobre isso. Então, a gente tem sonhos de curto prazo, pode ser até 1 ano, médio prazo, até 5 anos, e longo prazo, acima de 5 anos. Então, curto prazo, pode ser a compra de uma máquina de lavar, pode ser que você queira trocar sua cama, comprar um guarda-roupa. São sonhos de curto prazo. Então, você vai fazendo, é mais fácil você realizar, né? Até 5 anos, pode ser a compra de um carro, pode ser uma viagem, né? São sonhos de médio prazo. E a compra, por exemplo, da sua casa, né? Todo mundo, às vezes, tem aquele sonho de ter a casa própria, né? Então, é um sonho mais de longo prazo. Mas, para tudo isso, você precisa se organizar financeiramente para que você não fique, digamos, você não comece a entrar em uma bola de neve, né? Contraindo essas dívidas. E aí a gente vai entrar no conceito de meta, né? Que são metas smarts. E o que é isso? Toda vez que você tiver, né, um sonho, um desejo, né, você precisa ter alguma meta para você conseguir realizar. E a sua meta, ela precisa ser específica, ou seja, você precisa descrever exatamente, né, aquela meta. Ela precisa ser mensurável, ou seja, se eu quero fazer uma viagem no final do ano, vou viajar para outro país, quanto é que é essa viagem, certo? Qual é o valor que eu tenho que ter, né? Ela tem que ser atingível, certo? Então ela tem que estar dentro da sua realidade. Se ela não estiver dentro da sua realidade, ou você muda, né, digamos, alguma coisa para ela estar dentro da tua realidade, ou então você precisa rever, né, se realmente vale a pena. Ela precisa ser relevante para você, ou seja, precisa ser importante, né? E ela precisa ter um tempo. Então, por exemplo, se eu quero viajar no final do ano, quanto tempo eu tenho para juntar esse dinheiro? Começando de hoje, né? Então, são coisas que eu tenho que pensar, né? E tudo isso eu vou estruturando para mim realmente definir a meta que eu quero. E, principal, por exemplo, se eu tenho que juntar R$2.000 nesse ano para me fazer essa viagem, certo? Quanto é que eu tenho que juntar no mês, certo?
Se eu for digamos, um trabalhador autônomo, quanto é que eu tenho que juntar por semana? Quanto é que eu tenho que juntar por dia, né? Então fica mais fácil assim para você ir de pouquinho para você conquistar algo maior, né? Então sempre pensar dessa maneira, sempre pensar em deixar uma meta grande em uma meta menor, né? Porque fica mais fácil e fica mais simples até mesmo para você no dia a dia. Quando eu não conseguia, né, ter nenhum tipo de poupança, nenhum tipo de maneira para guardar dinheiro, eu fiz esse desafio, que eu super recomendo, que é o desafio das 52 semanas. Eu não fiz com R$ 5, aqui no exemplo está com R$ 5, eu fiz com R$ 1. Então eu peguei 52 semanas do ano, certo? E fiz, cada semana eu botava R$ 1. Então, por exemplo, primeira semana do ano eu botei R$ 1. Na segunda semana eu aumentei R$ 1. Então eu fazia na segunda semana R$ 2. Era sempre o número correspondente à semana, né? Aí ao final, na última semana do ano, eu tinha que colocar R$ 52, né? Eu lembro que, eu não lembro exatamente, mas eu tinha um pouco mais de R$ 1.000, né? Então foi a primeira vez que eu consegui realmente juntar dinheiro. E é super simples porque é mais para você criar o hábito. O grande problema da gente não é guardar dinheiro. Às vezes a gente até consegue, tem mês que você guarda R$ 200, no outro mês você já não guardou mais nada. Mas é a questão do hábito, você criar o hábito de fazer determinadas tarefas, de você fazer determinadas coisas. Então, se eu crio o hábito de toda semana estar colocando R$ 1 a mais, eu até fico com aquilo na cabeça. Poxa, próxima semana eu vou ter que colocar R$ 20, na outra é 21. Então, eu já vou me programando, porque eu sei que aquele dinheiro vai sair. Entenda poupança como se ela fosse uma dívida sua. É uma dívida com você. Todo mês você vai deixar aquele dinheiro guardado, porque aquele dinheiro é uma dívida que você tem com você. Se você pensar dessa maneira, você acaba não gastando dinheiro, né? Pelo menos sempre funciona comigo, né? É uma dica que eu sempre dou. E aí eu vou falar um pouquinho, né, sobre investimentos. Nessa parte aqui, essa parte aqui ela vai ser uma parte mais simples, até porque vocês vão ter uma palestra mais aprofundada com o Daniel, né? E quem quiser saber mais sobre o tema, quem quiser entender mais determinadas coisas que foram tratadas na palestra, eu vou deixar os meus contatos, né? Para que a gente possa tratar de maneira mais específica, né? De maneira mais pessoal. Pessoal, até aqui, tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Carlos, você que está olhando aí o chat, tem alguma dúvida? Pronto, tranquilo. Bom, pessoal, nos investimentos a gente tem dois tipos, né? A gente tem os investimentos de renda fixa e investimento de renda variável, certo? Importante, não está aqui, mas já deixo vocês cientes, todo mundo tem um perfil, né? Tem pessoas que têm um perfil mais conservador, tem pessoas que têm um perfil mais moderado e tem pessoas que têm um perfil mais arrojado. Isso falando para o mundo dos investimentos. O que isso quer dizer? Geralmente, quem tem um perfil mais conservador é aquele tipo de pessoa que tem muito receio de correr riscos, né? Então você prefere ter uma segurança do seu dinheiro ali guardado, ganhar menos por isso, né? E que você tenha a certeza que tudo que você investiu, que tudo que você guardou, vai estar lá e ele vai ter um acréscimo, né? Então, ou seja, vai ter juros em cima daquele valor e juros em cima daquele dinheiro e você vai ganhar alguma coisa por estar deixando seu dinheiro ali. Já o investidor moderado, ele aceita correr determinados riscos, né? Só que ele também tem a sua parte de segurança, né? Então, ou seja, ele tem uma parte dos investimentos que são mais seguros e tem outros que ele aceita correr determinados riscos, né? Vislumbrando determinados ganhos maiores. E eu tenho o investidor arrojado, que é um investidor que geralmente investe em produtos, né, financeiros de alto risco, né? Mas entenda, risco não é investir, é um risco calculado, não é qualquer risco, né? Então, o investidor arrojado, ele sabe exatamente o que ele está fazendo e ele tem uma perspectiva e uma projeção para aquilo, não é qualquer tipo de investimento, né? Mas sempre quando você vai fazer investimento, você tem que saber qual é o seu perfil. E investimentos de renda fixa são aqueles mais seguros, rentabilidade é menor, ele tem garantias, certo? A principal garantia, geralmente, é o Fundo Garantidor de Crédito, que é o nosso FGC, né?
Então, os principais produtos de renda fixa hoje, eles têm essa garantia, que, por exemplo, até 250 mil você consegue recuperar seu dinheiro. Então, vamos supor que eu comprei determinado produto de um banco, né? E esse banco quebrou. Até 250 mil, eu sou ressarcido o valor, né? Se for mais, infelizmente, eu não consigo mais. Mas, pelo menos, existe o fundo garantidor que vai me ressarcir até 250 mil. E aí, esses produtos, eu tenho o Tesouro Direto, o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, tem o LCI, que é a Letra de Crédito Imobiliário, tem o LCA, que é a Letra de Crédito Agronegócio. Eu não vou me aprofundar nesses produtos, mas é mais para a questão de conhecimento de vocês, né, explicando cada um. E eu tenho uma renda variável, que geralmente é muito mais arriscada, né, rentabilidade maior, eu não tenho garantias, né, mas eu posso fazer previsões, e aí eu posso tratar de ações, moedas, fundos de investimento, fundos imobiliários. Então, essa é basicamente as duas divisões que eu tenho, certo? Pessoal, lembrando sempre, todo o dinheiro que você guardar, você precisa, depois que você constrói a sua reserva de emergência, você vai fazer investimentos para você ter ganhos maiores. Pode ser investimentos para você realizar os seus sonhos. A sua reserva de emergência é segurança, né? Depois, quando você construiu a sua reserva de emergência, por exemplo, os seus 6 meses ali guardado, de custo de vida, está guardado lá. 6 meses, no meu custo de vida, eu tenho guardado em determinado investimento, né? Depois, o dinheiro que eu for tirando todo mês para guardar, todo mês, aquele dinheiro que eu quero poupar, eu vou colocando em outros investimentos para mim ter uma rentabilidade maior, né? Então, que justamente vai demorar mais para mim poder tirar, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa questão mais no slide à frente. Mas é basicamente isso, certo? São as duas divisões de investimento que eu tenho. E afinal, qual é o melhor investimento? É melhor investir em ações, tesouro direto? É melhor investir na poupança? Pessoal, tudo depende. Depende muito do que você quer fazer com esse dinheiro, certo? Qual a finalidade dele, né? E aí você consegue identificar qual é o melhor investimento. Hoje, o investimento mais simples que a gente tem é a poupança, né? E é o investimento mais conhecido. Só que a poupança hoje, o rendimento é muito ruim. A poupança, ela rende abaixo da inflação. Para quem não sabe o que é a inflação é o aumento generalizado dos preços dos produtos. Então, o rendimento da poupança, se ele for menor do que o aumento do nível de preços, né, o que vai acontecer? Você vai perder o quê? Poder de compra. Era aqueles R$100 que há 10 anos atrás você comprava, digamos, 10 mercadorias. Hoje, com esses mesmos R$100, você compra 3 mercadorias, porque o seu dinheiro ele foi desvalorizando ao longo do tempo. É por isso que todo ano o salário ele é atualizado, e deixo aqui já a minha opinião, que eu acho que a forma de cálculo de atualização do salário, ela é defasada, então a gente precisa mudar a forma de atualização do nosso salário mínimo, mas isso aí já é outra questão. Mas todo ano é atualizado o salário, justamente porque tem essa questão do reajuste dos preços, né? Então a gente precisa também entender isso, né? Que a inflação, ela está altamente ligada com o seu dia a dia, né? Porque se os preços dos produtos vão aumentar, vai impactar diretamente na sua cesta, né? Digamos assim, de bens que você consome no dia a dia. E aí impacta no teu orçamento. Como eu falei muito sobre a reserva de emergência, né, que eu estou tratando mais da organização financeira, então o primeiro investimento que você vai fazer é o da sua reserva de emergência. Hoje, a gente tem o primeiro, na verdade ele está aqui embaixo, que é a poupança, que é o mais simples. Ah, mas você acabou de falar que a poupança é ruim. É ruim. Mas o que é melhor? É você deixar o seu dinheiro em uma conta que não está ali rendendo nada, às vezes tem até manutenção, do que você deixar na poupança. Se a poupança está tendo algum rendimento, ela já está melhor do que a sua. Então, já é algo a se pensar. E outra coisa, lembra que eu falei do Nubank, né? Você tem aquela questão da conta digital do Nubank. Ela é melhor do que a poupança, né? E ela já está rendendo ali automaticamente. Então, já é uma opção que você poderia colocar. Tesouro Selic. Para quem não conhece o Tesouro Direto, ele é basicamente um jeito diferente de você fazer um investimento, por exemplo, da poupança. Na poupança, você está entregando dinheiro para quem? Para o banco, né? Quando você faz investimento no Tesouro Direto, né? No caso aqui o Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo. O governo vai pegar esse dinheiro e vai fazer o quê? Ele vai utilizar
para fazer girar a máquina pública. Então, ele pode utilizar para auxiliar na construção de projetos do governo e por aí vai, né? Fazer investimentos no país, né? Então, através desse dinheiro. E é um investimento muito seguro, né? Tanto a poupança é um investimento seguro, quanto o Tesouro Selic também. Porque se o governo quebrar, né, acredite, pode, independente da situação do governo aqui a gente está, né? Se o governo quebrar, a gente tem muitas outras coisas que quebraram antes. E até mesmo o banco, né? Que o banco faz parte do sistema financeiro. Então, por isso que ele é considerado um dos investimentos mais seguros que a gente tem hoje aqui. Fundos de investimento em renda fixa. Fundos de investimento é basicamente uma junção dos investimentos e você vai pagar determinado gestor para fazer essa organização desses investimentos para você. Aí você paga uma taxazinha de administração e compra uma cota desse fundo de investimento, que são vários investimentos. Esse aqui está só mais para vocês talvez derem uma olhada, só mais para vocês conhecerem, certo? Se quiser saber mais, entender mais cada um, né, e quiser depois me perguntar com mais tranquilidade, eu posso explicar. E aí existe o CDBs, né, que são certificados de depósito bancário, que também vocês vão contratar mediante uma instituição financeira, um banco, né? E o que eu vou analisar? O rendimento, né, desse investimento, ele tem que ser pelo menos igual ou maior a 100% do CDI. Henrique, o que é o CDI? Pessoal, existe uma taxa chamada Selic, certo? Acho que algumas pessoas já ouviram falar, outras já conhecem, e pode ter algum que não tenha conhecimento sobre essa taxa. Mas a Selic é a nossa taxa básica de juros. Hoje a Selic, ela está em 2,25% ao ano, certo? O que isso quer dizer? A Selic é ela que norteia todos os investimentos no mercado. Então, por exemplo, quando você vai contratar um empréstimo em um banco, né, ou você vai fazer determinado investimento, esse investimento ele tem que render pelo menos a Selic. E esse empréstimo ele tem que ter pelo menos uma taxa que seja pelo menos a Selic para o banco ter algum lucro. Porque senão ele vai estar ganhando abaixo da Selic e para ele não vale a pena. Por isso, quando a Selic baixa, a tendência é que a taxa de juros do crédito, né, de empréstimo, por exemplo, ela baixa também. Não é algo que é gradual. Por exemplo, a Selic baixou e a taxa do crédito vai diminuindo. Isso vai acontecendo gradativamente. Mas ela é uma taxa que vai nortear o mercado. Ela é uma taxa que ela é divulgada pelo Copom, né, que o Copom é um órgão vinculado ao Banco Central, que é ele que vai nortear o mercado financeiro. Já o CDI é uma taxa que é muito próximo à Selic. Geralmente o CDI ele vai estar dando 2,24% ao ano, muito próximo da Selic. Só que o CDI é uma taxa quando um banco empresta dinheiro para outro banco. É o certificado de depósito interbancário. Então, quando um banco empresta dinheiro para outro banco, ele tem uma média, que é justamente essa taxa, que hoje ela é por volta de 2,24%, 2,23% ao ano. Se esse investimento ele ganhar igual ou superior, ele já pode ser considerado um investimento bom. Ele tem garantia, certo? Ou seja, você está falando da sua reserva de emergência, você não pode perder. Então, tem que ter no mínimo a garantia do fundo garantidor de crédito, né? Até 250 mil eu vou recuperar. Importante, liquidez imediata. O que é isso? Liquidez é quanto mais rápido eu consigo converter determinado dinheiro, né? Aliás, determinado investimento, determinado ativo em dinheiro vivo. Se eu comprar uma casa hoje no valor de 100 mil, é muito pouco provável que eu consiga vender amanhã essa casa pelos 100 mil e ter 100 mil reais em dinheiro vivo na hora. Então, não é um lugar para me colocar, por exemplo, o meu dinheiro da reserva de emergência. Então, tem que colocar em um tipo de investimento que eu possa tirar a qualquer momento. Exemplo, a poupança, Tesouro Selic, certo? Então, que eu consigo tirar esse dinheiro a qualquer momento, sem nenhum problema. Reserva de emergência não é para emergência, então se uma emergência você precisar do dinheiro e você puder sacar só daqui 30 dias ou 6 meses, ela deixa de ser para emergência. Então, sempre pensar nisso na hora de fazer um investimento onde você bota a sua reserva de emergência. E aí, cuidado, pessoal. Isso aqui eu gosto sempre de citar, que a gente tem muito isso aqui é uma febre. Por exemplo, no banco a gente tem muito esses títulos de capitalização, né? Que você, na verdade, só recebe, você gasta um determinado dinheiro e você recebe o quê? Você vai receber somente uma correção na inflação, certo? Ou seja, só a questão do seu poder de compra e você vai ficar concorrendo a sorteios. Pessoal,
pode ser que alguém aqui já tenha ganhado um título de capitalização, mas até hoje eu nunca ganhei, né? Então, eu nunca vi também ninguém ganhar. Então, título de capitalização é mais uma meta do banco do que basicamente um investimento bom para você, certo? Então, título de capitalização eu não considero investimento bom, certo? Tem investimentos muito melhores. Então, na verdade, título de capitalização nem é investimento, nem pode ser vendido assim. Segundo ponto, Bitcoin e outras criptomoedas. Pessoal, não sei se alguém que já chegou a investir, né, em alguma dessas empresas, né, que vinham tratando dessa questão do Bitcoin ou criptomoedas. Pessoal, muitas dessas empresas não é uma crítica às criptomoedas ou o Bitcoin em si, certo? Só deixando bem claro. Eu acho que sim, vai ter um momento que as moedas digitais, né, as criptomoedas, principalmente por conta da tecnologia, né, elas vão ser utilizadas em algum momento. Só que isso ainda vai demorar, então vai ter um processo gradual. Mas o que está sendo vendido aqui é basicamente uma empresa de pirâmide, que é justamente até o terceiro ponto. Então, ou seja, são empresas que são pirâmides financeiras, que na maioria se sustentam só por dinheiro, né? Ou seja, essa questão de, eu tenho um investimento aqui milagroso, que vai te dar 10% ao mês, e ele tem variação muito baixa, às vezes pode dar 10,5%, às vezes pode dar 9,5% ao mês. Pessoal, não existe isso. Isso aqui é balela, e pode prestar atenção que em algum momento essa empresa ela vai quebrar, em algum momento, mas passa na televisão. Teve várias empresas que passaram na televisão, depois quebraram, sumiram. Então tem várias pessoas que ficaram com o dinheiro retido por conta disso. Então tomar muito cuidado. Tome muito cuidado com essa questão de dinheiro fácil, certo? E não confunda a empresa de pirâmide com a empresa real que trabalha com marketing multinível. Existem empresas que trabalham com marketing de rede que realmente são empresas sérias, que realmente são empresas que vale a pena você investir seu dinheiro, que vale a pena você estudar os produtos daquela empresa, elas têm determinada relevância, certo? Só que tem empresas que realmente só querem se aproveitar do seu dinheiro, né? Que na maioria dos casos é as empresas que mais aparecem. Vou dar, não vou nem citar nomes, né? Até mesmo para não ficar constrangedor caso alguém tenha participado, mas tomar muito cuidado e sempre analisar o que você está contratando nessas empresas. Pessoal, basicamente é isso, certo? Isso é mais um momento de reflexão, de conhecimento para vocês sobre essas questões financeiras. Eu espero que tenha ajudado, né, de alguma forma. Vou ficar aberto aqui para perguntas, eu acho que eu extrapolei um pouquinho o tempo, mas aí vocês fiquem à vontade para fazer alguma pergunta. E é isto. Só deixar essa frase aqui, que eu acho ela muito interessante, né? Que saber e não fazer ainda é não fazer. Então, essa frase do Lao Tse, que é justamente isso. Todo dia a gente recebe vários conhecimentos, mas nem sempre a gente coloca em prática. E você não colocar em prática um conhecimento, por exemplo, de um curso, de uma palestra, ou até mesmo que a gente vê na faculdade, né? Basicamente você vai esquecer, né? Porque você não colocou em prática. Então, fica aqui como lição para vocês vão receber o slide e podem começar. E eu estou totalmente aberto para tirar dúvidas, tanto agora, durante a palestra, quanto depois. E é isso, pessoal. Obrigado.